Bem-vindos ao podcast Beethoven no Boteco. No episódio de hoje vamos falar sobre Wendy Carlos e Kubrick. Os tópicos de hoje são Wendy Carlos, Robert Moog, Kubrick, o filme Laranja Mecânica e o filme O Iluminado. Então, começando aqui, Wendy Carlos. Wendy Carlos nasceu nos Estados Unidos e aos 6 anos começou a estudar música e a compor as próprias peças musicais. Ela estruturou um estúdio no sótão da casa dos pais e a partir daquele momento começou a compor música eletrônica. O estúdio era tipo um laboratório pequeno no qual ela consertava e construía equipamentos eletrônicos. Muito legal. Ela começou com música eletrônica bem cedo, então. É muito pioneirismo isso, cara. Ela se formou em música e física. Então, na universidade, ela foi apresentada ao departamento de música por um professor, no qual ela pudesse explorar a física e a música. Ela se formou em composição na Universidade de Columbia, em Nova York, e trabalhou no centro de música eletrônica mais antigo dos Estados Unidos, o Columbia Bryanston Electronic Music Center. E lá ela teve o primeiro contato com o sintetizador programado chamado Mark II. Ah, não sabia disso também. E foi a partir daí também que ela foi começar a trabalhar em estúdio, né? Fazendo mixagem e masterização? Sim, ela começou a trabalhar como engenheira de gravação e masterização no Gotham Recording Studios em Nova York até 1968. E nessa época, em seu apartamento em Nova York, ela montou um estúdio no qual produzia músicas para a TV. Nossa, com certeza, seria muito legal se a gente encontrasse alguma coisa assim. Mas até as coisas mais normais dela são muito difíceis de encontrar na internet. Não tem no streaming os discos, nem nada. Eu acho que pode ser talvez uma escolha dela não ter lançado em streaming, viu? E ela foi a primeira pessoa a levar a música eletrônica para o mundo pop com o seu primeiro álbum, Switched on Bar, sob o nome de Trans Electronic Music Productions, em 1968. De 1968. Esse é um disco super pioneiro, porque até então, pelo menos o pessoal da época fala que com sintetizadores só se fazia meio que barulho, sabe? Efeito especial. Ela foi a primeira pessoa que lançou um disco tocando realmente música clássica, no caso, né? E ela usou um Moog, né? Que na época era um Moog monofônico. Então, cada linha da música, ela tinha que gravar separado. Foi, sei lá, 5 meses, 6 meses gravando o disco. Foi um negócio absurdo. O Switched on Bar. E ela só conseguiu fazer porque ela trabalhava no estúdio, né? Enquanto isso, ela pegava as horas vagas, assim, né? E ia gravando o disco. Porque foi um trabalho absurdo. Porque não só era monofônico, ela tinha que fazer cada linha separada. E quem conhece baixo sabe como... Cheio de contrapontos, né? Pra lá e pra cá. Exatamente. Ainda tinha o problema ainda você tá gravando na fita, é muito mais difícil editar, tudo é muito mais difícil se você errar. E o Moog, ele desafinava quando ficava ligado há muito tempo. Ele superaquecia, alguma coisa assim, então ele desafinava. Aí ela tinha que dar umas porradas no sintetizador para ele voltar para afinação. Talvez ele aquecia e mexia nas frequências, né? Acho que sim. Esses primeiros sintetizadores falam que tem muito desses problemas. E ela foi a primeira mulher trans revelada publicamente na música eletrônica. Sim, ela em 68 ela já vivia como mulher, né? Mas ela tá falando que teve muitos problemas de ansiedade, medo, com a reação das pessoas, especialmente quando o disco explodiu, né? Aí queriam que ela se apresentasse ao vivo, aí ela tava meio que nessa transição de virar o Wendy Carlos e às vezes ela tinha que sair, sabe, colocar uma peruca, ela colocava... Costeletas também, né, que ela utilizava bastante. Costeleta, exatamente. Tem até vídeo no YouTube que dá pra ver ela explicando o sintetizador, ela tá vestida assim. Ela acabou fazendo menos apresentações por causa disso, conheceu menos pessoas, às vezes acho que ela preferia falar pelo telefone. E em 1969, ela ganhou 3 Grammys, né? Por esse disco. Switched on Bar vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ficou no topo das paradas de vendas de música clássica nos Estados Unidos durante 3 anos. Mais de 1 milhão de cópias de música clássica tocadas no sintetizador. Uma curiosidade aqui também, em 72 ela lançou o disco Sonic Seasonings
que é por muita gente considerado o primeiro disco de música ambiente e primeiro disco de música New Age. Foi pioneira nisso também. Bastante coisa, hein? E além disso, o Kronos Quartet, que é um quarteto de cordas super conhecido nos Estados Unidos, na década de 80 encomendava composições com ela. E as trilhas sonoras que o Andy Carlos trabalhou foram Laranja Mecânica, de 1971, O Iluminado, de 1980 e Tron, de 1982. Eu adoro esse filme Tron. Eu nunca assisti, mas eu fiquei agora super curioso pra ver quando eu descobri que ela fez a trilha. Vale a pena, é um filme bem legal e esse filme estava à frente à sua época. É tipo o Avatar hoje em dia. E vamos para o próximo tópico. Vamos lá, Robert Moog. Robert Arthur Moog nasceu em 1934. Ele foi um engenheiro americano de música eletrônica, né? Pioneiro, criou o tão famoso sintetizador Moog. Ele começou fazendo, na verdade, teremins, né? Construindo teremins e vendendo esses kits para pessoas. Ele criou várias inovações, inclusive. Falam, né, que ele até não era um homem de negócios muito bom. Se ele tivesse patenteado essas coisas que ele criou, ele seria muito mais rico, mas também o sintetizador não teria se popularizado na década de 70, igual se popularizou, né? Sintetizador e Moog são sinônimos. Todo mundo que trabalha com música ou gosta de música que usa sintetizadores conhece o nome Moog. Não tem como. Tem um fato interessante que o Robert... ele gostava de estar sempre em contato com os músicos que utilizavam de seus sintetizadores. E foi assim que ele conheceu o Andy Carlos. Então, durante o tempo em Colômbia, o Andy Carlos iniciou uma parceria com Robert Moog para dar feedbacks, conselhos e assistências técnicas para melhorias nos equipamentos fabricados por ele. Também acho. Do que eu vi ela falando, acho que foi até ele que foi entregar o sintetizador para ela. E eles foram amigos durante até a morte dele, em 2005, pelo que eu entendi também. Inclusive, eu vi uma frase legal dela falando sobre a amizade com o Robert Moog. O Andy Carlos disse: era a combinação perfeita. Ele era um engenheiro criativo que falava a linguagem de música e eu era uma musicista que falava a linguagem da ciência. Pois é, juntou o útil ao agradável. E os teclados com teclas sensíveis foi um pedido de Wendy para Robert Moog, porque ela queria sensibilidade nas teclas. Sim, entre outras coisas, né? Ela criou também mais coisas ainda no desenvolvimento dos sintetizadores. E muito legal, cara. Realmente foi uma combinação perfeita esses dois, né? O cara que é o engenheiro e ela musicista que ainda é formada nessa parte também de eletrônica e tudo mais. Falando agora sobre Stanley Kubrick. O diretor favorito do Daniel. Meu diretor favorito, disparado. Então vamos lá. Kubrick nasceu em 1928 em Nova York. Ele foi um diretor americano, um dos maiores de todos os tempos também. Também produtor, ele escrevia roteiro. Começou como fotógrafo da revista Look. Começou em 1945 como fotógrafo. Não sei se você já viu algumas dessas fotos dele, mas tem algumas famosas até. Uma que eu acho muito boa dessa época dele tem um cara da banca de jornal, né, o dono vendendo os jornais, do lado você consegue ver o jornal com a notícia falando do falecimento do presidente dos Estados Unidos, né, que era o Roosevelt, na época da Segunda Guerra. Aí tem a expressão muito triste do homem, sabe, do lado da notícia. É uma fotografia assim incrível. E fotografia tem tudo a ver com cinema, né? Tudo, muito. O Kubrick, ele era famoso até por ter, assim, por ser muito bom justamente em fotografia. Tanto que diziam que ele, se quisesse, poderia ter sido um diretor de fotografia. Era difícil ser diretor de fotografia dos filmes deles por causa disso. Você tinha que fazer o que o cara pedia mesmo. Aconteceu o caso, até acho que no primeiro filme dele, o diretor de fotografia não obedecer ele despediu. Não, o Stanley Kubrick ele fazia umas coisas até tipo... É famoso o filme Barry Lyndon por causa disso, que ele usou uma lente que só a NASA tinha. Só ele e a NASA tinham essa lente para poder filmar só com iluminação de luz de velas. Tem várias cenas desse filme que só tem luz de velas como iluminação. E aí só com essa lente na época era possível. Que incrível! E Stanley Kubrick inovou bastante no cinema também, né? Inovou bastante. Ele, assim, depois de ser fotógrafo, ele fez alguns curtas, começou trabalhando com curtas, até que ele trabalhou com Kirk Douglas, pai do Michael Douglas,
No filme também, que é, aliás, um dos meus favoritos do Kubrick, é Paths of Glory, de 1957. Um longa sobre a Primeira Guerra Mundial, sabe, que, as trincheiras e tudo mais. Eles se conheceram nesse filme, aí quando o Kirk Douglas fez Spartacus, por algum motivo, acho que despediram um diretor que estava fazendo, ele chamou o Kubrick para fazer Spartacus com ele. Então, Spartacus não é um filme do Kubrick, acho que é o único da filmografia dele, assim, que não é um filme autoral dele mesmo, que ele só fez porque chamaram, contrataram, ele dirigiu. Dirigiu, mas foi assim, foi mais aquele negócio protocolar de fazer o filme como se espera um filme épico desse gênero da época. Se fosse um filme dele mesmo, ele teria mudado coisas no roteiro. Eu já vi ele falando de coisas que não gostava do roteiro, coisas assim, né? Foi mais pra agradar o Kirk Douglas e as produtoras de filme, né? Porque assim ele conseguiu mais liberdade pra fazer os projetos que ele queria depois. Aí, em 1968, vem talvez o maior filme dele, aliás, o maior filme de ficção científica com certeza. 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. 2001 deu o único Oscar do Kubrick, que foi o Oscar por melhores efeitos visuais. Quando teve a exposição dele no MIS aqui em São Paulo, sei lá, uns 10 anos atrás, estava esse Oscar lá, inclusive. Mas mais um grande diretor que nunca venceu o Oscar de melhor diretor. Depois de 2001 veio Laranja Mecânica, um dos filmes que a gente vai comentar hoje, 1971. Depois teve Barry Lyndon, o filme que eu comentei sobre as lentes, né, da NASA que ele usou. 1980, O Iluminado, que também vamos falar hoje. E depois tem Full Metal Jacket, de 1987, que é um filme de guerra do Vietnã. E então o último dele, que é o filme de 1999, De Olhos Bem Fechados, com Tom Cruise, Nicole Kidman. E foi logo assim, após terminar esse filme, assim, o primeiro corte de edição, eu acho, ele morreu enquanto dormia com 70 anos de idade. Se eu não me engano, Kubrick estava preparando um roteiro da história de vida de Napoleão, não é isso? Sim, correto. Ele queria ter filmado Napoleão depois de 2001, se eu não me engano. Um roteiro gigantesco. Ele queria que, inclusive, o Napoleão fosse o Jack Nicholson. Mas o estúdio não aceitou porque o custo seria gigantesco. Eu vi até ele falando em entrevista depois que seria legal ter feito e lançado como uma série de TV, mas série de TV naquela época não tinha o orçamento que tem hoje. Hoje em dia daria pra fazer, né? Filme que nunca existiu, que todo mundo pensa, mas e se tivesse acontecido? Quão incrível seria o Stanley Kubrick dirigindo um filme sobre Napoleão? Mas ele tem o roteiro pronto, sabe? Ele fez o roteiro inteiro. Aí eu vi até que estavam querendo filmar como uma série mesmo. Eu não sei se foi pra frente isso, se estão fazendo ou não, mas... Eu vi uma palestra de Stephen King na internet que ele contava que no ano de 1976 ele estava de ressaca às 7 horas da manhã na casa dele, fazendo barba, e a esposa entrou no banheiro e disse: Stanley Kubrick está no telefone. E então ele até se cortou, ele explicou que o sangue começou a escorrer no rosto dele, e o Stephen King perguntou se era uma piada, e a esposa disse: não, é realmente Kubrick. Stephen King pega o telefone e atende Kubrick, e o diretor diz: olá, Stephen, a maioria das histórias de fantasmas são fundamentalmente otimistas, você não acha? E Stephen King pergunta: mas por que você pensa assim? E Kubrick: se existem fantasmas, significa que sobrevivemos à morte, não é? E isso é fundamentalmente otimista. E Stephen King pergunta: Sr. Kubrick, e o inferno? Aí um longo silêncio acontece e Kubrick, com uma voz diferente, disse: eu não acredito no inferno. Essa história é muito Stanley Kubrick, cara. Tipo, essa história é muito comédia e o Stephen King falando lá em cima do palco e o público rachando o bico de rir. Eu consigo ouvir a voz dele falando essas coisas, muito bom. Então vamos lá pro próximo? Vamos lá, o filme Laranja Mecânica. É um filme de 71, adaptado do livro Laranja Mecânica pelo Stanley Kubrick. Ele adaptou sozinho esse roteiro. Eu tava até falando pra você, né, que esse foi um livro que o autor é Anthony Burgess. Ele recebeu um diagnóstico errado de que ele ia morrer em menos de um ano. Então, no período muito curto de tempo, ele escreveu 5 livros seguidos. E Laranja Mecânica foi um deles.
O livro também tem uma inspiração na história da mulher dele, que durante a Segunda Guerra Mundial foi estuprada. O filme também lida bastante com isso, né? Laranja Mecânica é um filme de temática futurista, mostra assim, um futuro não tão distante na Inglaterra. É um futuro distópico. Então o filme tem essa temática também do livre-arbítrio. E de bastante violência também, né? Bastante violento. É tanto que em 1974, Kubrick ele tirou o filme dos cinemas ingleses, porque ele mesmo começou a receber ameaças de morte de pessoas que não entenderam o filme, acharam que ele estava querendo promover violência, o que eu acho bizarro. Se você assiste o filme, é muito claro que não é nada disso, ele condena esse tipo de coisa. Mas enfim, o filme tem bastante violência, principalmente pra época foi bem chocante. Então, o filme só foi voltar aos cinemas depois em 2000, na Inglaterra. Então, quase 30 anos. E a famosa cena da câmera lenta? A cena de violência em câmera lenta do Laranja Mecânica foi a primeira cena desse tipo feita na história do cinema, né? E qual o envolvimento da compositora Wendy Carlos com o filme Laranja Mecânica? Então, por ser um filme que se passa num futuro, acho que isso já desenvolveu a ideia no Kubrick, que quem conhece ele sabe que ele gostava bastante de usar música já feita, né? Já criada, música clássica nos filmes. Em 2001 ele começou com isso, especialmente. Então ele entrou em contato com a Andy Carlos para criar uma trilha sonora assim, baseada, por exemplo, bastante em Beethoven, né? Porque o Alex ama Beethoven, o personagem principal, tocado no sintetizador. Então, a trilha sonora de Laranja Mecânica é a combinação de música clássica com música eletrônica, né? Compositores de música clássica, né? Sim. Inclusive o Kubrick ele falou sobre o Wendy Carlos numa entrevista que eu estava pesquisando. Ele disse: "Eu acho que o Wendy Carlos fez algo completamente único no campo da realização da música eletrônica. Eu acho que eu vi a maioria dos discos de música eletrônica e concreta à venda no Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Estados Unidos. Não porque eu particularmente goste desse tipo de música, mas pelas minhas pesquisas para 2001 e Laranja Mecânica. Eu acredito que o Wendy Carlos é a única compositora e realizadora de música eletrônica que conseguiu criar um som que não é uma tentativa de copiar os instrumentos de uma orquestra e ainda assim, ao mesmo tempo, atinge uma beleza própria utilizando tonalidades eletrônicas. Acredito que essa versão do quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven rivaliza com ouvir uma orquestra completa a tocando, e isso diz muito." Que legal e que grande elogio que o Stanley Kubrick fez a Wendy Carlos, né? Que elogio. Vamos falar um pouquinho da música tema do filme, que é chamada de Title Music from A Clockwork Orange, que é a versão eletrônica de uma música do compositor Purcell chamada de Music for the Funeral of Queen Mary. Nossa, eu acho demais essa aí. Acho que é a minha favorita do filme todo. E além do compositor Purcell, tem músicas do compositor Rossini e também de Beethoven, que é constante no filme todo. E tem algumas coisas interessantes quando você assiste o filme e conhece as peças de Beethoven, vai reparar que o toque da campainha da casa do casal é o motivo da Quinta Sinfonia. Sim, tan 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 tan. A estátua que a mulher pega no spa para bater em Alex é o busto de Beethoven. E enquanto Alex estava em tratamento, na cadeira de tortura, ele gritava para não utilizar a música de Beethoven como estavam utilizando, de pano de fundo para cenas violentas, que era o quarto movimento da Nona Sinfonia. Mostrava os nazistas, um monte de coisa horrorosa. E tem aquela famosa frase do Alex que ele diz: é um pecado utilizar a música de Beethoven dessa forma. Ele nunca fez mal a ninguém. Beethoven só compunha música. Nunca esqueço dessa fala também do filme. E toda vez que ele ouvia Beethoven, ele passava mal depois disso. Sim, e essa última vez que eu assisti o filme, eu reparei que tem uma foto do rosto de Beethoven já falecido pendurada em algum lugar do quarto do Alex. A máscara mortuária do Beethoven. Eu também reparei nessa última vez que assisti. Uma outra coisa interessante é que a Wendy Carlos, ela lançou a versão dela, né, da trilha sonora, porque nem tudo que ela criou foi usado. Porque o Kubrick acabou decidindo misturar as partes da Wendy Carlos, que são com músicas feitas tocadas, né, no sintetizador, com as versões
algumas versões originais com orquestra, né? Muito bom. Vamos para o próximo tópico? Agora, o último tópico, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, O Iluminado. O Iluminado é baseado no livro do Stephen King, como a gente estava conversando antes, feito em 1980. Você chegou a ver alguma coisa sobre o que o Stephen King achou do filme? Algum comentário dele? O Stephen King disse que não gostou muito da versão do filme, pois achou muito frio. Ele disse que não é esse tipo de pessoa fria, que sentiu que a versão do Kubrick é muito fria e que a personagem Wendy Torrance é um tipo de personagem que ele não escreveria, que ela está basicamente lá no filme apenas para gritar e não é um tipo de mulher que ele escreveria sobre. O Stephen King ele não gostou a ponto de que parece que ele fez uma versão dele do filme também, fez um filme Iluminado, de tão incomodado que ele ficou, mas é assim mesmo, são adaptações, você tem que mudar. É uma releitura na visão do diretor. Um filme nunca vai ser igual 100% igual a um livro. Em outra mídia também, né? É como ouvir uma peça do maestro Abbado regendo Beethoven e pegar uma gravação do Karajan, do maestro Karajan, regendo Beethoven também. É a mesma peça, mas leituras diferentes. Nunca vai ser igual. Eu penso exatamente como você. Essa coisa de falar que o filme é melhor que o livro é melhor que o filme, pra mim é tipo, sei lá, a cadeira é melhor que a mesa. São coisas diferentes. Mas eu entendo também o Stephen King ficar incomodado, porque ele que escreveu o livro, sei lá, o cara pode também ser meio obsessivo. Mas eu achei interessante que ele falou da personagem da Shelley Duvall, né? Porque eu vi o Kubrick falando sobre isso. Ele acha que aquela personagem, como ela tá no livro, ela nunca seria casada com o Jack, porque era uma pessoa confiante demais. Então por isso que ele mudou o personagem. E às vezes o que tá num livro, às vezes não funciona na tela. Não fica crível como seria no livro. Uma coisa também interessante sobre esse filme, ele foi um dos primeiros a usar Steadicam. Steadicam, pra quem não sabe, é meio que um colete que você prende a câmera em você, então você consegue andar com a câmera sem ficar tremendo. Então você vê bastante desse movimento no filme O Iluminado. Um filme também que é famoso por ter esse uso, bem no começo da Steadicam, é o primeiro Rocky. Interessante, né? Olha aí, até a inovação no estilo de filmagem, né, que teve. Então agora vamos falar de Wendy Carlos e o envolvimento dela no filme O Iluminado. Então na década de 80, o Wendy se reuniu com Kubrick para compor toda a trilha sonora do filme O Iluminado. Antes do início das filmagens, a compositora leu o livro por sugestão de Kubrick e também em busca de inspiração musical. O Wendy Carlos gravou uma trilha eletrônica completa para o filme, mas Kubrick se apegou tanto aos tape tracks. Tape tracks são músicas que ele usou como guias durante a edição. Então ele se apegou tanto a essas músicas que ele acabou utilizando essas gravações existentes, essas tape tracks, de vários compositores de vanguarda e algumas músicas somente da Wendy Carlos. Então no final, Kubrick acabou optando pela música de compositores de vanguarda do século XX, como por exemplo Ligeti, Bartók e Penderecki. A trilha sonora do filme O Iluminado foi lançada em 1980 pela Warner Bros. Records e apresentava apenas 2 faixas da Wendy Carlos, que é o tema principal, que na verdade é uma versão de Dies Irae de Hector Berlioz e também a faixa chamada de Rocky Mountains. Essa música de Berlioz, a melodia, ela foi totalmente adaptada para o sintetizador e ficou bem legal. O problema foi que o Kubrick não avisou ela, né, que ia fazer isso. Ela chegou na estreia, não tinha boa parte da música que ela tinha composto pro filme. Pois é, sacanagem. E você viu também que a Wendy Carlos, ela construiu um instrumento específico, especialmente para o filme. A estrutura e o som desse instrumento é bem parecido com a estrutura e o som do Theremin. O nome do instrumento é Circular Controller. Uau! Não, eu não vi isso.
E ela perguntou pro Kubrick, que tipo de música você quer pro seu filme? E ele disse, algo parecido com a valsa triste de Sibelius. O Kubrick tinha um conhecimento muito vasto de compositores de música clássica e compositores de música de vanguarda. Isso ajudou bastante na escolha dele, né? O editor musical Gordon Steinfort, ele teve uma contribuição muito importante também na edição do filme. De acordo com as palavras dele, a música tinha que ser exagerada, qualquer coisa menos do que isso não seria fiel ao filme, à característica maníaca e à medida que a loucura ia se desenrolando no final. E no documentário que eu assisti, eles perguntaram qual método eles utilizaram para enfatizar tudo isso. E a resposta foi a manipulação. Eles manipularam as músicas de acordo com as cenas. Então, várias cenas foram alteradas para combinar com a música e tornar os cortes e as cenas muito mais interessantes. A cena em que o Danny encontra as gêmeas pela segunda vez, os cortes estão sincronizados com a música de natura sonores de Penderecki. Por exemplo, o Daniel, quando coloca as mãos no rosto para não olhar para as gêmeas porque ele estava morrendo de medo, bate certinho com as últimas notas do grupo de metais, que tocam uma escala ascendente. E depois o Danny olha através dos dedos, bem no momento do cluster orquestral. Então você percebe que está tudo muito bem estruturado e sincronizado entre cena e música. Esse editor musical, o Gordon Steinfort, falou também: o que eu fiz, espero, ao longo das cenas, com Danny na moto, foi criar algo mais visceral e rítmico, tentando fazer com que isso pareça mais uma experiência direta. E também um dos grandes problemas era de fazer uma peça musical pré-composta funcionar com aquela cena. Ele tomou algumas liberdades, mas ele disse que a única coisa que ele nunca faria é mexer com o fraseado original da música, que tinha que funcionar com o filme ou nunca funcionará. O que ele quis dizer com isso? É que a melodia ela é composta por uma frase. É como você falar. Você não fala uma frase e corta ela repentinamente ao meio, né? Você começa e termina a frase. E foi isso que ele quis dizer, que ele respeitou o fraseado melódico. Se pararmos para pensar todos esses detalhes juntos, a música, sound design, os cortes e os efeitos visuais, eles criaram todo o ambiente de suspense. Muito legal. Então, essa é uma forma diferente de se trabalhar com a música, né? Você já tem a música e você faz a edição em cima dela, da cena. Sim, foi tudo muito bem pensado, muito bem estruturado, e no entanto que o Kubrick ele é totalmente o contrário de Walt Disney. O Walt Disney preferia ter músicas originais do que pagar direitos autorais de músicas que já existiam. As músicas originais eram aquelas inspiradas nas tape tracks, nas músicas de referência. É verdade. É exatamente o contrário. Verdade, muito legal. É que eu também já vi o Kubrick falando, né? Porque eu vou pedir para alguém compor música se eu já posso pegar música de caras como Beethoven? Pode ser que Kubrick tinha carta branca para fazer muitas coisas, para escolher o que ele quisesse. Diferente de Walt Disney no início, né, da carreira dele, que ele não tinha esse privilégio. Teve até alguma história de 2001, não, de Laranja Mecânica, lembrei agora que você falou disso, sobre os direitos de Singing in the Rain. Ele comprou os direitos quando o ator que fez o Alex, né, Malcolm McDowell, ele estava improvisando a cena, eles não sabiam o que fazer, ele queria uma música, aí ele começou a cantar Singing in the Rain, aí o Kubrick falou, é isso, aí ele saiu correndo para dar um jeito de pegar os direitos da música e poder usar. Então, olha aí, esse é um exemplo de que o Kubrick tinha bastante autonomia.
Vamos finalizando mais um episódio do podcast. Esperamos que tenham aprendido um pouquinho mais sobre a compositora Wendy Carlos, o diretor Stanley Kubrick, os filmes O Iluminado e Laranja Mecânica. Então a conta chegou aqui. Mais uma vez os garçons olhando feio para nós, colocando as mesas, as cadeiras em cima das mesas. Então ficamos por aqui. Esse foi mais um Beethoven no Boteco. Valeu!